Olá, muito bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre dois álbuns muito importantes, que foi o álbum Paralamas do Sucesso e Tropicália 2. Bom, para começar a falar um pouco desse álbum, eu vou falar sobre uma das canções mais importantes dele, que é a canção Selvagem. Bom, dentro desse álbum, ele é o terceiro álbum de estúdio de uma banda brasileira de rock chamada Paralamas do Sucesso. Lançado o álbum em outubro de 1986, esse álbum é amplamente reconhecido por ter sido um marco na carreira da banda e na história da música brasileira também, principalmente por conta de sua abordagem que trazia muitas críticas e era muito inovadora para o momento que a época estava vivendo, que tem um contexto histórico do seguinte: foi lançado durante um período onde o Brasil havia uma forte instabilidade política, que foi pouco após o fim da ditadura militar, onde eram proibidos e muitos eram até mesmo censurados por conta de suas questões. A captura da insatisfação e a esperança da sociedade brasileira na época foram dois pontos muito importantes para o lançamento do álbum. O país vivia um momento de abertura política e de intensa transformação social, a qual influenciou fortemente o teor lírico e sonoro do álbum para que assim houvesse a proporção a qual ele alcançou. Falando agora sobre os autores e a produção, as músicas do álbum foram majoritariamente compostas por Herbert Viana, que era o vocalista e guitarrista da banda, com colaborações como Bi Ribeiro, que era o baixista, e João Baroni, que era o baterista. A produção ela ficou a cargo de Liminha, que era um dos mais renomados produtores da música brasileira, conhecido também por seu trabalho com bandas como Os Mutantes e Gilberto Gil. As faixas de álbum. A primeira canção do álbum, Alagados, é uma das canções mais emblemáticas da banda. Aborda a desigualdade social e as favelas brasileiras. A segunda música, A Novidade, ela é coescrita com Gilberto Gil e trata das dificuldades enfrentadas pelos mais pobres. A terceira música do álbum, Selvagem, a faixa título, critica a violência e a repressão policial. A quarta música, Teherã, uma canção instrumental que reflete a tensão global da época. Melodo Marinheiro, é a reinterpretação de The Sailors Song, mostrando a versatilidade da banda. A sexta música, Você, uma balada que fala de um relacionamento pessoal. A sétima, A Dama e o Vagabundo, traz uma visão mais leve e romântica do álbum. A oitava música do álbum se chama Todo Mundo Deixa o Amor Entrar, com uma mensagem positiva sobre o amor e a aceitação. A nona música do álbum, Selvagem Big Remix, uma versão estendida da faixa título com influências de música eletrônica. Selvagem, com todo o seu impacto e legado, foi um grande sucesso comercial e de crítica, vendendo mais de 700 mil cópias. O álbum consolidou os Paralamas do Sucesso como uma das principais bandas do rock brasileiro e teve um impacto significativo na música brasileira, abrindo caminho para a fusão de diferentes gêneros musicais. Suas letras politizadas e som inovador continuam a influenciar músicos e a ressoar com o público até hoje. Falando agora sobre o que as pessoas acharam sobre esse álbum, os críticos o elogiaram por sua ousadia e relevância. Alagados e A Novidade são frequentemente citadas como canções que capturaram perfeitamente o espírito de mudança da época. A habilidade da banda em misturar diferentes estilos musicais e abordar temas sociais complexos ajudou a elevar a música pop brasileira a novos patamares. Bom, em resumo, Selvagem é o álbum essencial para entender não apenas a trajetória dos Paralamas do Sucesso, mas também um período crucial da história cultural e social do Brasil. Agora falando um pouco mais sobre o álbum Tropicália 2, ele é um álbum de estúdio que foi lançado no ano de 1993, que marca a colaboração entre os músicos brasileiros Caetano Veloso e Gilberto Gil. Bom, este trabalho celebra o movimento tropicalista do qual ambos foram protagonistas por volta da década de 60. É uma segunda parte do que já tinha sido muito bom na primeira época. O álbum foi lançado 25 anos após o movimento original do Tropicália, que revolucionou a música brasileira ao misturar rock e psicodélia, que era uma música tradicional brasileira com elementos de vanguarda. Esse movimento também teve um forte impacto no caráter da contestação política e cultural durante a ditadura militar brasileira. O Tropicália 2 surge como uma reflexão sobre o impacto do movimento e uma reafirmação de seus ideais no novo contexto sociopolítico do Brasil, que vivia por um período de muita redemocratização após os estragos deixados pela ditadura militar. Características musicais Tropicália 2. Continua a tradição de fusão de estilos que marcou o movimento tropicalista. O álbum combina rock, samba, bossa nova, música africana e eletrônica, resultando em um som diversificado e
contemporâneo. A produção é significativa, com arranjos complexos e utilização de instrumentos tradicionais e modernos. Autores e produção. Caetano Veloso e Gilberto Gil, dois dos mais influentes artistas da música brasileira, compuseram e interpretaram todas as faixas do álbum. A produção contou com a colaboração de Liminha, assim como de André Midani, um dos principais executivos da indústria fonográfica brasileira, conhecido por seu papel no desenvolvimento da MPB. Faixas de álbum. A primeira música do álbum, Desde que o Samba, é uma celebração do próprio samba, com uma letra que reflete sobre a tradição e a resistência da cultura brasileira. Haiti, uma crítica social poderosa que aborda questões de racismo e desigualdade no Brasil. A terceira música, Baião Atemporal, uma homenagem ao gênero baião, ao legado de Luiz Gonzaga. Dadá, uma canção que experimenta brincar com as estruturas musicais e poéticas. A quinta música, Boio, traz elementos da música sertaneja, evocando paisagens rurais. Nossa Gente, Avisa Lá, mistura samba, reggae com uma letra que exalta a diversidade cultural brasileira. A sétima música, Rap Pop Creto, um exemplo da incorporação do rap e da música urbana contemporânea. Cinema Novo, uma referência ao movimento cinematográfico brasileiro, com uma melodia suave e introspectiva. Nona, As Coisas, uma reflexão sobre a simplicidade e complexidade da vida cotidiana. A décima música, Wait Until Tomorrow, uma versão de uma canção de Jimi Hendrix, mostrando a influência do rock internacional. A 11ª música, Cada Macaco no Seu Galho, Xô Xuan, uma releitura de uma canção de Riachão, misturando samba e rock. A 12ª música, Verdades e Mentiras, fecha o álbum com uma melodia tranquila e uma letra filosófica. Tropicália 2, com todo seu impacto e legado, foi um sucesso tanto de crítica quanto de público, sendo visto como uma continuação digna do espírito inovador da Tropicália original. O álbum recebeu elogios por sua capacidade de dialogar com o passado e o presente, atualizando o legado tropicalista para uma nova geração. A faixa Haiti tornou-se especialmente notável por sua incisiva crítica social. Sobre a recepção crítica, os críticos o elogiaram o álbum por sua qualidade musical e relevância lírica. Desde que o Samba é Samba e Haiti são frequentemente citadas como destaques, demonstrando a habilidade de Caetano Gil em abordar questões profundas com melodias envolventes. O álbum é considerado um marco na discografia de ambos os artistas e uma peça importante na história da música brasileira. Em resumo, o Tropicália 2 é uma celebração e uma reinterpretação do movimento tropicalista, reafirmada a relevância do Caetano Veloso e do Gilberto Gil para a música brasileira e na cultura do país. Este álbum ainda é uma das testemunhas da durabilidade e da evolução das ideias tropicalistas, adaptando-as ao contexto dos anos 90. Agora, para dar continuidade, vamos falar de duas músicas. A primeira dela é do álbum Paralamas do Sucesso, que é a música Melô do Marinheiro. Esta música é uma faixa do álbum Selvagem, lançada em 1986 pelos Paralamas do Sucesso. A música é uma versão da música de Jill Scott Heron, adaptada como uma abordagem em letra própria, refletindo a versatilidade da banda em transitar por diferentes estilos musicais e adaptar canções internacionais ao contexto brasileiro. Agora falando um pouco sobre a letra de Melô de Marinheiro, traz uma narrativa leve e bem-humorada sobre as aventuras e desaventuras de um marinheiro, usando metáforas que podem ser interpretadas de várias maneiras. A canção destaca-se pelos ritmos envolventes e alegre, em sintonia com a sonoridade características do álbum, que mistura rock, reggae e influências da música brasileira. Musicalmente, Melô do Marinheiro é uma fusão de rock e reggae, com um ritmo contagiante e arranjos vibrantes. A presença de instrumentos de sopro adiciona uma camada extra de energia à complexidade da canção, algo que se tornaria uma marca registrada dos Paralamas. O uso da guitarra e percussão é proeminente, criando uma atmosfera animada e dançante. Bom, agora que terminamos de falar dos Paralamas do Sucesso, vamos para a música Haiti, do Tropicália 2. Bom, Haiti é uma das faixas mais emblemáticas do álbum, lançada em 1993 por Caetano Veloso e Gilberto Gil. A música é uma poderosa crítica social e aborda vários temas, como por exemplo o racismo, desigualdade e a violência, que era refletindo sobre a situação do Brasil e do Haiti, que no momento não eram situações fáceis e tinham um espelho de problemas sociais profundos e gigantes. Agora falando um pouco sobre a letra de Haiti,
é incisiva e direta, pintando um quadro sombrio das injustiças sociais. Caetano e Gil utilizaram o Haiti como uma metáfora para discutir os desafios enfrentados pelo Brasil. Comparando a situação dos dois países, a canção menciona eventos históricos e situações contemporâneas, ressaltando a continuidade das opressões e desigualdade. Musicalmente, Haiti é marcado por uma estrutura rítmica e melódica complexa. A canção combina elementos de samba reggae com a sofisticação da MPB, criando um som que é ao mesmo tempo acessível e desafiador. O uso de percussão é significativo, conferindo à música um ritmo pulsante que sublinha a urgência das questões abordadas na letra. Bom, em resumo, isso foi o que aconteceu e sobre alguns contextos e algumas características relacionadas aos álbuns do Tropicália e do Paralamas de Sucesso. E são exemplos da capacidade de Gilberto Gil e Caetano Veloso, assim como Paralamas do Sucesso, de criar músicas que são tão inovadoras e tão profundas e relevantes quando se trata de termos sociais e culturais. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.